Oi pessoal, Fábio Pires aqui de novo no canal e hoje estou aqui com Alfredo Salles, palestrante, consultor, pesquisador online. Queria te agradecer aí pela sua presença, pelo seu tempo. Muito obrigado, Alfredo. Eu que agradeço, Fábio. Faz um tempo que a gente está tentando conciliar aí, né? Eu acho que vai ser bem bacana a gente compartilhar com o pessoal umas novidades aí que estão sendo aplicadas no mercado. E só para contar um pouquinho aqui dos bastidores do meu canal, essa entrevista está sendo aqui novamente no Cork Spaces. Hoje é segunda-feira, 1h. E então o tema desse vídeo é pesquisas online e resultados reais. Eu achei que você foi muito feliz nesse tema, porque se pesquisando se obtém resultado. A gente poderia começar a entrevista com essa pergunta. Se obtém resultado, efetividade, né, Fábio? Acho que a palavra é efetividade. As pesquisas online iniciaram com dores de mercado, com alguns clientes de consultoria, e iniciou com dados dentro de casa, né? Hoje a gente fala muito de business intelligence, então a gente consegue trazer os dados dentro da nossa casa, dentro do nosso CRM, a favor de estratégias para o mercado. No caso das pesquisas online para resultados reais, é você entender um pouco do mercado, você ampliar o seu foco externo para trazer informações a favor do planejamento estratégico. Só para a gente conectar com o pessoal do canal, quando se fala pesquisa online, a gente está falando do quê? A gente está falando de trabalhar os algoritmos a favor de uma pesquisa para que a gente possa depois planejar, fazer a operação de campanha e mensurar também essas campanhas em tempo real, a curto prazo, né? Para que você possa pivotar as campanhas para ter o máximo de performance possível. E normalmente o brasileiro não pesquisa, né? Fala um pouquinho sobre isso. E aí acaba não pivotando e acaba não transformando dado em resultado, né? Fala um pouco sobre isso, Exatamente. Alfredo. O brasileiro não pesquisa, assim, até é bom abrir um parênteses no seguinte. Claro que nós todos pesquisamos antes de sair de casa, um produto na internet, né? Quem talvez não pesquisa é o estrategista especialista ou quem está querendo tomar uma decisão como nichar com uma nova startup ou um planejamento, um novo plano de negócios. Então, hoje nós temos ferramentas com o algoritmo, com base nos algoritmos, para que a gente possa ter um planejamento mais assertivo. Então, por exemplo, hoje nós temos uma metodologia de pesquisa através de uma coleta de dados. A coleta de dados é essencial. Eu dou alguns exemplos de alguns mercados. Se você tem um empreendimento imobiliário com 100 unidades, vendeu 50, quem são os compradores dessas 50? Qual que é a renda? Qual que é a idade? Da onde são? Onde navegam? Então, com a inteligência dos algoritmos agora disponível, a gente consegue fazer pesquisas para a gente traçar um planejamento mais assertivo de campanha. Quanto eu posso investir, qual região, se eu tenho uma competitividade muito grande em uma região, será que eu tenho mercado numa outra região que eu posso investir menos e sair na frente, né? E ser pioneiro numa determinada região com serviços já existentes no mercado, né? Então a gente consegue traçar, agregar muito num plano de negócios de uma forma assim bem efetiva. Principalmente para quem só tem investimentos em canais digitais, tem investimento com budget um pouco mais restrito, a gente consegue dar um salto, encurtar caminhos para um resultado mais a curto prazo. Não colocar uma campanha offline ou online, esperar 3 meses, né? A gente tem agências ou até os gestores de marketing que fazem um piloto de 3 meses, espera dar errado, ou vai ver o que vai ser. Não, tem que ser feita uma imersão antes. Uma imersão não é isso somente o local, você tem uma imersão de dados. Você tem uma imersão de dados do mercado, você tem imersão de dados de várias maneiras, né? Tá. E por onde que começa essa imersão, né? Eu imagino que dentro dessa sua metodologia você deve
usar uma série de ferramentas online. Se você puder abrir um pouquinho aí para o pessoal, algumas dessas ferramentas, alguns hackzinhos. A gente estava conversando lá nos bastidores também, né, dos institutos de pesquisas, das agências. Como você criou essa metodologia própria, né, eu acho que seria legal, né, a gente até pautar essa entrevista descendo aquele funilzinho, né? Então vamos começar lá no topo do funil e vamos ir descendo. A metodologia, ela ajuda a gente a organizar, principalmente na parte de pesquisa, todos os dados. Imaginando um funil de pesquisa, a primeira fatia do funil, a gente pode iniciar com, por exemplo, uma associação no mercado X, um sindicato. Vamos pegar o mercado de colchões. Existe a Associação Brasileira de Colchões, que tem uma pesquisa do ano passado. Já são dados importantes, já é uma coleta de dados. Eu tenho o mercado imobiliário com o Secov, eu tenho o mercado de telecomunicações, o Teleco. Então, hoje, nós temos muita base de dados já no mercado. Então, a gente consegue fazer a primeira coleta dessa maneira. Com essa primeira coleta, se você tiver uma loja física, por exemplo, quem são os visitantes que frequentam aquela loja física, aquele restaurante, aquele estabelecimento, em geral? De onde vem? Então, você consegue, por exemplo, traçar com nome, telefone, e-mail, o bairro dessas pessoas, né? Colhendo isso no seu estabelecimento, jogando isso no Google Maps para saber onde elas estão vindo, para fazer ações regionalizadas e segmentadas, né? É importante dizer aqui que durante essa pesquisa, na verdade, assim, hoje em dia no online, não existe mais aquário tranquilo, né, Fábio? Hoje o aquário está cheio de tubarão, então assim... Do oceano vermelho. Por mais que você niche, tenha um insight bacana para você desenvolver um plano de negócio de uma nova startup, você tem que nichar, mas com embasamento de pesquisa, né? Saber onde você vai atirar, saber quem são as suas personas. Então a gente começa a coletar esses dados, descendo um pouco para o funil, a gente começa, com esses dados, usar o primeiro algoritmo. Primeiro algoritmo, Google, consulta das pessoas. Então hoje ninguém sai de casa sem consultar no Google ou algum produto, serviço, um restaurante onde eu quero ir, e no Waze, né? Praticamente. Sim. Então, hoje a gente consegue, por exemplo, com o Google Trends, as ferramentas que eu vou citar, alguns hacks aqui, todos gratuitos, gente. Então, assim, o Google Trends você consegue analisar fluxo de consultas, onde essas pessoas estão consultando. De repente você tem um insight de uma startup sua, um projeto, uma empresa consolidada, com um serviço consolidado ou produto, que você acha que vai ser impossível investir no pouco ter um resultado. Naquela região, um exemplo, São Paulo, que é ultra competitivo. Mas você pode fazer uma campanha hiper segmentada numa região que tem uma menor competitividade. E a pesquisa te mostra isso, né? Lançamento de novos produtos, você pode ter através da pesquisa, né? Através de insights de pesquisa também. Então, o Google Trends, ele mostra a sazonalidade, você consegue ver nos últimos 12 anos, 5 anos, nos últimos 12 meses, comparar, né? Você tem o serviço A e B, fazer curva ABC de produtos por consulta. Isso é bem legal, né? Também. Dá até para usar para estratégia de SEO também, né? Você vê, coloca palavras parecidas, vê qual que você vai prestigiar dentro do texto, né? Quando você joga uma palavra no Google Trends, ele já te traz palavras principais e assim são. Já são 2 insights. Já é uma mão na roda, né? Exatamente. Compra de palavras pagas, uma campanha de Google Ads, por exemplo. E também um trabalho de SEO que você pode imputar no código-fonte do seu site para também indexar organicamente, ter uma boa indexação. E o SimilarWeb é uma outra plataforma também que permite coletar alguns dados, né? Se você puder falar um pouquinho da SimilarWeb. Depois do Google Trends ainda tem um planejador de palavras-chave que você consegue ver mais informações. Depois, na parte de benchmarking, né, para você fazer comparações, eu tenho uma indústria de colchões, novamente um exemplo. Você consegue pegar as outras 4, 5 indústrias de colchões e fazer uma comparação por fluxo de visitação do site, por exemplo. Então, você consegue, eu tenho a minha empresa tem um fluxo X, ou a minha empresa não existe ainda. Então, eu consigo fazer uma simulação de quantos visitantes tem no site de um concorrente.
quantos seguidores tem em todos os canais do meu concorrente. E você começa a fazer um gráfico de comparação de posicionamento. Até benchmark, né? Você vê onde o teu concorrente investe, onde ele Isso, coloca seguir o mesmo dinheiro, você caminho. pega carona às vezes. Seguir o mesmo caminho, ver os canais mais promissores, oportunidade de roubar esse marketing share desse cliente, determinada região que ele não atua, né? Você começa a ter alguns insights interessantes de posicionamento, até estratégias competitivas aí, de você ganhar mercados em cima de empresas já consolidadas. Até o próprio History, né? Você consegue fazer pesquisa, né? De sim ou não, né? Um negocinho bobo, mas você quer lançar um produto, quer fazer um Excelente. MVP, você joga lá no History lá. É um negócio que funciona bem, né? Se você tem 10 seguidores, 1 milhão de seguidores, uma enquete já é Uma insight de enquete já pesquisa. é uma pesquisa online, Já é né? uma pesquisa online. É um site a mais para você agregar nesse funil. Né? Nós falamos de consultas através do Google Trends, planejador de palavras-chave, o SimilarWeb, que a gente consegue ver o fluxo e fazer um benchmark de clientes. E quem são essas pessoas? O que elas vivem, o que elas fazem, onde navegam? Aí a gente começa a trazer um pouquinho de dados demográficos. Aí a gente está falando o quê? De Facebook e Instagram, vida das pessoas. O que elas compartilham, o que elas gostam de seguir. E aí a gente usa uma ferramenta chamada Audience Insights, onde é um outro algoritmo, Facebook, Que é uma Instagram, ferramenta aí do do Facebook, próprio né? Facebook, disponível. Todas as ferramentas que a gente citou aqui são ferramentas gratuitas. Claro que o SimilarWeb tem versão paga em cima, assim, você consegue fazer uma pesquisa com todas essas ferramentas de forma gratuita e ter um norte bem bacana de pesquisa aí. O Audience Insights, você consegue traçar idade média das pessoas, se é feminino ou masculino, seguidores, colchões novamente, né? Peguei colchões como exemplo aqui. Ou cursos. Você vai abrir uma empresa de cursos, ou você quer fazer um curso diferenciado, ou a pessoa quer se capacitar. Por onde eu começo na área digital, Alfredo? Por onde eu começo, Fábio? Eu invisto em Google, vou fazer um curso de Google, vou Quer fazer um dizer, com curso de todos esses SEO. dados você já tem meio que a persona Você consegue pesquisar, da né, empresa, a né? favor, exatamente. Ter dados todas, as páginas que ela segue. Então você começa a desenhar a sua persona, os cargos dessas pessoas, né? A partir do momento que as pessoas imputam dados nas redes sociais, a gente consegue explorar, minerar esses dados, coletar, minerar, e no final a gente tem mais ou menos 2 a 3 personas para o seu negócio. Então a gente tem as pessoas que consultaram no algoritmo Google e a vida das pessoas no algoritmo Facebook e Instagram, mais dados do mercado em geral. Então isso é muito rico. Isso colocando num funil, você vai ter um objetivo de pesquisa que é: será que o meu negócio realmente, que eu estou pensando, que eu estou apaixonado pelo meu projeto, meu plano de negócio, condiz com o mercado que eu quero lançar? Será que aqui nessa região? Será que pode ser nessa região, mas eu preciso hipersegmentar? Uma coisa é você abrir uma campanha de, sei lá, vender carros numa cidade de São Paulo ou de Porto Alegre. Mas de repente tem pessoas querendo comprar carros específicos de tal marca numa cidade interior, e você consegue com pouca verba ser extremamente competitivo, né? Então isso que é interessante, a pesquisa vai te dar esse tipo de insight, onde você pode hipersegmentar e hiperregionalizar campanhas e transformar a sua verba de R$100 em R$1.000, de R$1.000 em R$100.000, e você potencializar a sua campanha e os seus resultados. Então as pesquisas online te trazem resultados, encurtam um caminho para um resultado mais performático, né? Agora, o que acontece, Alfredo? Que normalmente, na prática, as pessoas não investem muito tempo, né? Em pesquisar, em coletar dados e principalmente analisar, né? E tomar decisões em cima desses dados. O que acontece, assim? Qual que é a tua experiência aí de campo, a tua experiência indo nas agências? O que você tem visto aí fora, né? Tipo, considerando MPE, empresa grande, qual que é a tua percepção aí sobre esse assunto? A minha percepção é que, assim, primeiro que as agências é praticamente inexplorado, né? São coisas novas. A gente pode cargos novos como
cargo de BI, né? Um analista de BI, um especialista em BI. Hoje são cargos que há 5 anos atrás eram inexplorados no mercado. Eu acho que a exploração Big de Data, dados, CRM, né? CRM, né? Eu acho que tudo começou com o quê? Com uma metodologia e uma organização. Hoje o CRM ele organiza dados. O analista ele analisa esses dados organizados, né? Então o que acontece? Hoje as agências, existem algumas agências de pesquisas online, mas hoje você vê as agências muito no planejamento e na execução. Ou muitas vezes já na execução. Acham que é aquilo, porque desenhou, tem um conceito de uma campanha, de repente até sem pesquisar, porque acha que aquilo vai dar certo em tal região, e já sai em operação. E errando na mensuração, acaba corrigindo. Então, por isso que a imersão, inclusive na pesquisa, você buscando um sindicato, uma pesquisa do ano passado em determinado mercado, não deixa de ser uma imersão que vai te dar um norte para você errar menos. Você pode errar, mas sabendo que você tentou num caminho certo, né? Então você consegue ter mais efetividade. Existem vários produtos criados aí ao longo do século através de um conceito, né? A gente estava até batendo um papo aqui antes da entrevista, marcas consolidadas que nasceram através de um conceito, mas não deixaram de ser uma pesquisa, né? Entenderam mais ou menos uma dor de mercado, pesquisaram ali do jeito que eles podiam, porque não tinha dados, não tinha BI, não tinha, né, o algoritmo a favor. Mas hoje nós estamos num momento de informação, tem os millennials aí chegando, efervescentes, imediatistas por informação, compartilhando aí... E fazendo pesquisa também, né? Sim ou não, né? No History e tal, né? Quer dizer, pelo que você está falando, as ferramentas gratuitas, quer dizer, em tese, não é caro fazer pesquisa, o próprio empresário, o próprio analista da empresa pode fazer essas pesquisas, mas a pessoa tem que ter metodologia, tem que se predispor a fazer, coletar e analisar dado, né? Analisar, sair um pouco da casinha, entender que não é só os dados da própria empresa, é o foco externo, é ouvir o mercado. Porque um dos pilares da tua metodologia é benchmark, né? Tem que fazer benchmarking, tem que ir a campo, né? Principalmente análise de concorrência, né? Análise de Eu concorrência. Acho que um dos maiores motivos de isso, não sou eu, mas assim, o mercado de mentoria, de startups, sempre destaca isso. Você nunca pode estar apaixonado muito pela sua startup. O ideal é você sempre estar com o seu foco externo, ouvindo o mercado, sabendo que você está bem posicionado. Às vezes você tem aí, as pessoas não pesquisam, acham que estão com um insight, uma ideia maravilhosa de um plano de negócio, e é o que acontece. No meio do caminho, quem é primeiro se sempre depara tem alguém com uma sniper, né, apontada, né? Exatamente. Então, assim, a pesquisa também evita frustrações de startups, de projetos de empresas já consolidadas, pilotos. Hoje em dia tem empresas que estão investindo através do online, fazendo pesquisas online, fazendo um piloto de um determinado serviço, gerando alguns leads, atendendo esses leads para saber se tem adesão no mercado àquele tipo de serviço. Antes de sair lançando, divulgando se faz um MVP, né? MVP, É exatamente. que nem marketing, né? Você vai querer divulgar um infoproduto, aí às vezes o cara cria toda uma automação, né? Cria landing page, cria o pitch, design, mas site, o cara né? não testou a oferta, né? Então, primeira coisa, galera, testa a oferta, depois automatiza a campanha, né? Joga tráfego na página, né? Mas... Ver a experiência do usuário em relação ao serviço que você está ofertando. Não deixa de ser uma pesquisa também. Pesquisa qualitativa, né? Daqueles usuários, pontual, mas que traz já um norte para se você vai continuar ou não investindo naquele tipo de serviço ou produto. Então, voltando à tua metodologia e a questão lá do funil, né? Então, a gente começa coletando os dados, faz as consultas online, tem os dados demográficos, faz benchmarking. Aí depois você falou que tem uma outra etapa que é posicionamento. Fala um pouquinho sobre isso. O posicionamento, depois que você tiver... Seria a persona? O que você já pode desenhar a persona, mas muitas vezes o posicionamento, ele vai... No benchmarking, quando você faz a análise de concorrência, se você fizer um gráfico, por exemplo, você pegar 4 empresas, as 4 você tem
através do SimilarWeb, o fluxo de visitas. E as 4 você consegue entrar nas redes sociais e somar o número de seguidores dessas empresas. Você já tem um posicionamento, se a minha tem menos ou mais seguidores, menos ou mais visitas. E você jogando no gráfico, você já sabe qual está melhor posicionada, pelo menos no canal online, nos canais digitais, pelo online. Aí você pode agregar mais dados, dados de visitas no estabelecimento, perante alguns concorrentes, se eles estão melhor indexados no Google, se eles estão posicionados no Waze ou não, ou seja, você consegue adicionar várias fontes de dados. Mas um ensaio interessante é fluxo de visitação e número de seguidores por canais, para fazer essa comparação entre os players de determinado mercado, para que possa ter um posicionamento. Qual é o meu posicionamento atual? Tem empresas consolidadas no mercado de 20, 40 anos aí, que estão perdendo share justamente para empresas promissoras que estão investindo online nos últimos 2 anos. E que tem um posicionamento forte, né? Posicionamento forte no novo consumidor, que é o millennial. Né? Não no consumidor do passado. Aí você tem empresas com um sistema piramidal, né? que acham que é só esse canal que vai vender a vida inteira, só que o consumidor está mudando. E às vezes falta o porquê, né? O porquê da empresa existir. Mas, enfim, pesquisas online para resultados reais. Como que a gente extrai resultados a partir de todo esse trabalho que foi feito? Como que se consegue resultado real? Tem as informações, eu te contrato como pesquisador e aí você vai me apresentar um trabalho, o resultado das pesquisas. Como é que eu transformo isso em dinheiro? Essa pesquisa já é o norte para o seu planejamento. Eu não estou falando só do planejamento online, falando de um planejamento omnichannel, nem offline nem online, é junto. Hoje você tem algumas agências se destacando no mercado e fazendo campanhas case aí, né? Fazendo um planejamento com ações off e on, traçando um planejamento de Google com rádio, TV com social media. Então esse planejamento em conjunto, você tem um resultado, e com menos verba, tá? Você tem um resultado mais efetivo. Por que menos verba? Porque você sabe onde você vai investir. Então você não vai ver uma campanha de uma forma ampla para qualquer persona. Aí já é um resultado real, né? Porque você vai ver onde vale a pena investir, onde não vai, qual palavra. E para qual pessoa, né? Para qual pessoa. Você não vai investir de uma forma ampla numa região X. Você vai hipersegmentar a sua campanha, você vai regionalizar a sua campanha. E você vai conseguir pivotar. Você não vai dar tiro de canhão, de bazuca. Exatamente, vai ser mais sniper na sua campanha. E você vai conseguir transformar budgets menores, restritos, em resultados maiores aí. Você tem, assim, a pesquisa não somente para e-commerce, mas para geração de leads, para você entender a persona, a geradora, até o momento da compra, você acompanhar a jornada. A gente fala muito de jornada hoje em dia, né? Da jornada de compra, desde do alcance, a impressão, ao clique, a geração do lead, ao ralo de vendas, de quanto tempo está sendo atendido esse lead para conversão no serviço, lead time, né? Quanto tempo demora um lead de um ticket médio baixo, que é um dia, um ticket médio alto, que pode ser um imóvel de 6 milhões, ou um seguro de aeronave, que demora 6 meses, 2 anos para converter. Aí entra o relacionamento. Ou seja, toda essa jornada, você tem insights na pesquisa também. A partir do momento que eu faço uma imersão numa pesquisa, que me traz um dado, que esse lead não vai ser tão fácil de converter, porque acusa na pesquisa quanto tempo ele pode converter, você consegue alinhar expectativa em reunião de planejamento, expectativa com seu cliente, ser na agência. É muito gratificante, né? Você ir desmistificando essa pesquisa, ir coletando os dados e analisando e compartilhando isso junto com o cliente, né? No sentido de você fazer uma segmentação, às vezes, no Facebook Ads para geração de lead, né? Então, você faz a segmentação, valida o lead, né, se está funcionando ou não está funcionando. A questão de você ter essa validação do dado também é muito gratificante, né? No sentido de... E o que é interessante, Fábio,
que eu até comentei antes da entrevista, a gente estava batendo um papo. Eu faço pesquisas online desde o início do algoritmo Google e da disponibilidade do Audience Insights. Nos últimos 5 anos, Google, 3 anos, Facebook e Instagram. Eu me surpreendo a cada pesquisa, mesmo tendo uma vasta expertise em campanhas online aí, porque te dá insights de ontem. Então, assim, o que eu sugiro, na verdade, sempre, e eu costumo fazer, não é faz uma pesquisa, faz uma campanha, é a mesma coisa. Você tem que sempre, a gente está no mundo do Big Data, onde pesquisou ontem, para amanhã já não vale. Então, assim, já muda o consumidor, já muda a segmentação. Pesquisa novamente. Então, faz uma pesquisa, atira uma campanha, pesquisa novamente no outro mês. Você acompanha as clusterizações de persona, acompanha o comportamento dessas conversões. Então, a gente faz uma campanha, gera um determinado lead que tem algumas vendas. E os que não geraram? Ou que geraram venda, vamos ampliar. Vamos pivotar para mais verba, o que está gerando venda. Então, é uma pesquisa constante. Praticamente é uma pesquisa constante, que não só no início, mas durante toda a campanha. As agências, a maioria das agências, até consultores, eu falo por experiência própria, a gente iniciou as pesquisas quando a água batia na canela, né? Porque a gente iniciava uma campanha, não vendia, não dava tão certo, o que aconteceu? Aí ia entender, levantar dados, onde vai, o que aconteceu. Então a gente começou a inverter isso. Vamos começar a fazer uma imersão, entender se o serviço é bom, o mercado, entender se o produto é bom. E com essa imersão, a gente começou a pesquisar e ter campanhas e planejamentos mais efetivos. E não que seja assim, não existe também 100 leads e 100 vendas no mercado. Mas que você tenha pelo menos um planejamento mais assertivo, uma operação assertiva. E uma coisa que é bacana, acho que com o planejamento, né, que ele te dá segurança até para você pagar alto num lead, né? Exatamente. Porque você sabe qual que é o valor desse lead, você tem o resultado dele lá na ponta, né? Porque você está acompanhando, você tá monitorando, né? Então você tem controle, digamos, do leme, né? Esse controle do leme é bem interessante se destacar, porque quando a gente faz uma pesquisa, a gente mostra para o cliente, ou para a equipe de marketing, ou para a agência, ou para os envolvidos, né, nesse planejamento, a gente faz um alinhamento de mindset, que é muito importante isso. Mostrar para o seu cliente, estamos juntos, o que você acha deste norte de campanha? Ou para o estrategista parceiro, ou para você mesmo. Eu acho que eu vou arriscar certo, vou investir certo. E quando você alinha esse mindset, você alinha a expectativa, que é o mais importante com o cliente. Se alinhar a expectativa que o seu lead, a sua venda, de repente o ROI, né, o retorno de investimento, ele vai estar no tempo, vai estar acontecendo no tempo certo. Então tudo flui. Você tem credibilidade numa campanha aprovada pelo seu cliente ou no seu mindset correto. Você tem um planejamento efetivo. Você tem uma operação segura de campanha. E você tem uma mensuração que não é novidade. Você colocou o barco na água, na mensuração não sabia. Não, você teve insights de pesquisa, trazendo dados ali, seja em Google Analytics, né, em ferramentas de mensuração, que você, não, realmente é isso que eu esperava, ou eu posso extrair mais dados de pesquisa e pivotando a minha operação. Né? Alfredo, eu queria te agradecer pela entrevista. Eu queria que, antes de te fazer a última pergunta, eu queria saber como que as pessoas podem te achar nas redes sociais, te localizar, como que elas fazem. Pelo Instagram, você tem site, como é que... Eu compartilho muitos insights de pesquisas e estratégias digitais, isso desde a época do Orkut. E hoje o meu canal é o Instagram, é o @AlfredoSalesDigital, e no LinkedIn, Alfredo Sales também, né? E queria agradecer, Fábio. Faz um tempo que a gente está tentando fazer esse bate-bola. Primeiro agradecer porque o tema pesquisas online em geral, não do Alfredo, é algo que eu percorro eventos há muitos anos, né? Nós percorremos há muitos anos, e é um tema assim, é novo, mas inexplorado no nosso mercado. Acho que está na hora de defender um pouco mais. A gente vai ter oportunidade de bater esse papo em alguns eventos esse ano ainda, e não só 2019, mas 2020, em alguns eventos. Eu acredito que vai ser um tema bem explorado, não de pesquisas de mercado, mas como
como fazer pesquisas a favor do seu próprio mercado, né? Quem sabe, para a gente ter esses insights. Bom, você já pode começar escrevendo um artigo aí para o nosso blog, já fica a provocação. E eu disse que encerraria com uma pergunta, então passa um último hack aí para a galera aí sobre algo que você acha que é relevante para a pessoa ter resultado real nesse processo de começar a fazer pesquisa, né? Quer dizer, como que a pessoa começa, né? Você deu já todo o caminho e um último pensamento para simplificar. Claro, claro. Eu acho que o primeiro, não seria nenhum hack, mas assim, acho que uma atitude inicial para um pesquisador, que nós somos pesquisadores 24 horas, né? Nós somos pesquisadores de dedão, né? Hoje em dia, hoje o tráfego, 90% do tráfego hoje em muitos sites é pela atenção tanto no scroll de um site ou numa rede social. Então acho que é importante assim, quer começar um hack simples de pesquisa, usar o próprio Stories, que tá na audiência pessoal, todo mundo usa no dia a dia. Começa com Stories, fazendo para o seu público, para os seus seguidores, para os seus amigos, algum tipo de pesquisa que você pode ter um insight para iniciar um plano de negócios, uma startup ou uma ideia de campanha. Oi pessoal, o que você acha desse tipo de serviço da minha empresa? Quer começar um hack simples de pesquisa? Usar o próprio Stories, que tá na audiência pessoal, todo mundo usa no dia a dia. Começa com Stories, fazendo para o seu público, para os seus seguidores, para os seus amigos, algum tipo de pesquisa que você pode ter um insight para iniciar um plano de negócios, uma startup ou uma ideia de campanha. Oi pessoal, o que você acha desse tipo de serviço da minha empresa? Você acha isso ou isso? Já é um insight de pesquisa para você iniciar e já startar e começar um funil que a gente comentou aqui de dados. Não, legal. Obrigado, Alfredo. Excelente. Então, pessoal, é isso. Queria agradecer novamente ao Alfredo. E se você curtiu a entrevista, curta o vídeo, habilita o sininho, compartilha, coloque seus comentários. E é isso. Até o próximo aí.